Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Fazer alguns avisos da casa. Lembrando dos nossos estudos, às quintas-feiras nós temos o estudo do livro Céu e Inferno, às 19h30, presencial aqui na casa. Aos sábados nós temos a evangelização infantil, juvenil e dos adultos, também presencial, das 9 às 10h30. O encerramento da evangelização vai ser no dia 17 de dezembro. Mas aí a gente vai passar certinho, depois durante as segundas-feiras a gente vai lembrando, tá? Lembrando também que nós temos um canal no YouTube. Todas as palestras são colocadas lá. Então, aqueles que porventura não possam comparecer ou que queiram rever as palestras, elas são todas colocadas lá no YouTube, tá bom? Bom, na noite de hoje, nós estamos recebendo o nosso amigo Fábio Fadel, que vem de Santos, não, de Praia Grande. E ele vai nos levar por uma viagem pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trouxe sua esposa, a Jane, e nós temos também o prazer de receber a Zezé Bueno, de Poços de Calda, que está aqui prestigiando a nossa casa hoje. Então a gente agradece a presença de todos. E para dar início, vamos agradecer. Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos para estudar mais um pouquinho sobre as suas mensagens, sobre os seus exemplos, buscando trazer para o nosso coração, para a nossa mente e principalmente pôr em prática e agir seguindo seus passos, buscando assim a nossa evolução e a nossa melhora individual e coletiva. Nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco. Pedimos também por todos aqueles que estão em nossos corações, nos nossos pensamentos, que recebam a sua paz e a sua luz, que possam sentir a sua presença e que estejamos todos unidos em pensamentos e em sentimentos para receber os ensinamentos da noite. Obrigado, Senhor, que esteja conosco, que assim seja. Fábio, a palavra é sua. Vamos colocar aqui. Obrigada, fica à vontade. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Principalmente depois que eu estava lá em Guaxupé, conheci esse casal maravilhoso, a Cecília e o Reinaldo. E existem algumas coisas na nossa vida que a gente, quando fala amor à primeira vista, a gente percebe o que acontece, né? E foi logo quando eu conheci os dois assim, parecia que já eram conhecidos. E a nossa encarnação é engraçada que eles acabaram me ajudando, né, numa situação um pouco difícil. Então agradeço demais a possibilidade de estar aqui no Missionários da Luz. Meus amigos, se nós formos ver mais ou menos na metade do Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pede para os espíritos superiores que nos dê, o Kardec fala, qual foi o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo e guia? E os espíritos falam, vede Jesus. A partir daí, as leis morais que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, elas são todas baseadas nos ensinamentos de Jesus. Obviamente que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, em 1861 foi lançado o Livro dos Médiuns, em 1864 Allan Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a minha proposta é que a gente faça uma viagem. Obviamente que eu sei que todos conhecem os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada. Se a gente for ver, o Evangelho ele começa com um prefácio que é uma comunicação fantástica do Espírito de verdade. Logo depois,
o Kardec vai falar sobre o objetivo da obra. E o Kardec fala que a vida de Jesus pode ser dividida em 5 partes: os milagres, as previsões, os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que serviram de dogmas para a igreja e a vida moral de Jesus. O próprio Kardec vai nos dizer que as 4 primeiras são motivos de discussão, mas que naquele livro especificamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec ia pegar os ensinamentos morais de Jesus. E é isso que é estudado. Logo depois, algumas pessoas ou doutrinas falavam que a doutrina espírita não tinha autoridade para falar sobre Jesus. E logo depois, nesse índice, o próprio Kardec vai falar aqui sobre a autoridade da doutrina espírita. E fala do controle universal dos ensinamentos dos espíritos, onde ele desenvolveu o método para que nós pudéssemos aferir de uma maneira melhor as informações vindas dos espíritos. Porque o Kardec, logo que ele teve contato com os espíritos, ele percebeu que nem todos os espíritos são confiáveis. Então ele precisou desenvolver um controle universal para que a gente tivesse um pouco mais de certeza das informações vindas dos espíritos. Logo depois, o Kardec vai falar sobre as notícias históricas. Ele vai colocar quem eram as personalidades da época de Jesus. Então ele vai falar quem eram os sacerdotes, os saduceus, os samaritanos, explicando o que cada um representava na sociedade na época de Jesus. E é muito importante que nós saibamos disso, porque se nós não soubermos, por exemplo, o que um samaritano ele representava na época de Jesus, talvez a gente não tenha toda a abrangência da parábola do bom samaritano. E depois o Kardec fala sobre Sócrates e Platão como precursores do cristianismo e da doutrina espírita, onde ele vai elencar 22 itens, onde Sócrates e Platão, bem antes de Jesus, já falavam coisas que Jesus veio confirmar, e a doutrina espírita também. Então, esse é todo o índice, e se nós formos estudar o Evangelho, só nessa primeira parte do índice, do prefácio e tudo mais, a gente já vai ter bastante informação. E logo depois vem 28 capítulos. O primeiro capítulo fala: eu não vim destruir a lei. Porque os hipócritas falavam que Jesus tinha vindo destruir a lei, e ele falou que ele não veio destruir a lei. Mas muitas coisas que existiam naquela época, por exemplo, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, Jesus não admitia aquilo. E eles começavam a perguntar: como você não veio destruir a lei se você destrói? Se você falar contra a lei? E daí os espíritos vieram nos dizer que no primeiro capítulo existiam 2 leis naquela sociedade: uma lei divina e uma lei civil implantada por Moisés. A lei divina são os 10 mandamentos que a gente já sabe de cor, não é verdade? Vocês podem balançar a cabeça só para saber que eu estou encarnado, gente, assim. Quando eu olho assim, vocês ficam todos olhando assim para mim, eu achei que eu desencarnei no meio da palestra. É lógico que todo mundo sabe os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é... Pera um pouquinho, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? O primeiro mandamento fala: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses. Não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra e nada que viva debaixo das águas. Segundo mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em... Ah, eu sabia que vocês sabiam os 10 mandamentos. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento: honrar pai e mãe, para que você tenha uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não adulterarás. Sétimo mandamento: não roubarás. É melhor nem comentar nada. Oitavo mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Naquela época Moisés já falava: não fofocarás. O nono mandamento fala: não cobiçarás a mulher do próximo. O marido da próxima, Deus não falou nada. No nono mandamento, é que a mulher vai estar no 10º mandamento: não cobiçarás a casa, o boi, o escravo, o jumento, o marido e tudo do teu próximo. Se nós formos ver, aquelas leis trazidas muito tempo antes de Jesus, os 10 mandamentos, são válidas até hoje. 2 desses mandamentos, se nós levássemos, se cumpríssemos à risca, a gente já tinha mudado a categoria do nosso mundo.
Se o não matarás e o não roubarás, nós conseguíssemos fazer isso, nós já estaríamos num grau muito melhor que nós estamos hoje em dia. E daí os Espíritos vão falar que houve 3 revelações. A primeira revelação vinda através de Moisés. A segunda, Jesus deve ter pensado assim, olha, tirando o pessoal lá do Missionário da Luz, ninguém decora os 10 mandamentos. Vamos dar uma resumida para melhorar, não é verdade? E daí Jesus pega os 10 mandamentos e resume em 2. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E daí vem a doutrina espírita, ou um espírito de um judeu, vem falar que a doutrina espírita é a terceira revelação. Então, basicamente existem outros itens, a aliança da ciência com a religião, nesse capítulo primeiro. Depois desse capítulo tem mais 27. Até que horas vocês têm para ficar aqui hoje conversando? Hoje até meia-noite. É triste, né, irmão? Uma vez eu fui fazer uma palestra e o presidente da casa falou assim, olha, vamos desligar o celular para não atrapalhar o palestrante. E eu tinha a mania de dar o meu celular para o pessoal tirar foto. No meio da palestra, uma moça estava tirando foto, começou a tocar o celular. O presidente da casa até levantou assim, e era o meu celular que estava tocando. Quando ele olhou para a menina, ela falou, ó, é dele, o celular. Nessa hora você não encontra nem o botão, na verdade, para ficar, mas fica tranquilo, não me incomodo. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. E se existem 2 mundos, o mundo material, o mundo espiritual, se Jesus não é rei deste mundo, Jesus só pode ser rei do mundo espiritual. E nós precisamos nos preparar para entrar no reino de Jesus. O que é necessário para entrar no reino de Jesus? É necessário dinheiro? Não, são as virtudes que nós acumulamos que vão vão nos propiciar que nós entremos no reino de Jesus. No final desse capítulo, tem um espírito que assina uma rainha de França, que fala assim, rainha eu era aí na terra e achei que quando eu chegasse aqui continuaria sendo rainha. Ah, que decepção ao perceber que os menores aí na terra são muito maiores do que eu aqui. Então não são bens materiais que vão nos levar para o reino de Jesus. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E lá esse capítulo é interessante porque os Espíritos nos dizem que todos nós fomos criados da mesma maneira, simples e sem conhecimento. E conforme nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos mudando de mundos. Da mesma maneira que uma criança entra no primeiro ano e conforme vai adquirindo conhecimento, ela vai mudando de série. Então as primeiras encarnações da alma humana são nos mundos primitivos. Depois aquele mundo vai evoluindo, o mundo não evolui porque é matéria, mas os espíritos que constituem aquele mundo, eles vão evoluindo e fazem com que aquele mundo mude de categoria. Mundo de provas e expiações. Depois vem mundo de regeneração. Mundos felizes e mundos celestes. Eu vejo alguns espíritas lá da Praia Grande que não vê a hora do nosso mundo mudar de categoria, mas do meu ponto de vista eles não entenderam direito. Se o nosso mundo mudar de categoria e nós não estivermos preparados, a gente vai reencarnar num outro mundo de provas e expiações. E digo mais, a gente precisa ver se a gente está preparado para ir para um mundo superior. Porque no mundo superior, o nosso corpo é meio fluídico e a alimentação, consequentemente, também. Pudim de leite condensado, churrasco, pizza. Lá o pessoal só fala coisas boas. Lá ninguém faz comentário fraterno da vida alheia de ninguém. Então algumas pessoas, elas estão enganadas. Elas estão esperando que o nosso mundo mude de categoria, e volto a dizer, se nós não estivermos preparados, a gente nem vai querer ir para o mundo superior. Então, a doutrina espírita nos diz que a gente precisa se melhorar. E, se demorar muito o nosso mundo de mudar de categoria, a gente vai reencarnar numa outra encarnação no mundo superior. Isso aconteceu com a Condessa Paula, que está lá na segunda parte do livro Céu e Inferno. Era uma pessoa maravilhosa. E depois ela desencarnou, e quando reencarnou já estava no mundo superior. E a descrição que ela faz do mundo superior é uma coisa fantástica.
Tudo bem? Vocês estão me olhando meio estranho assim. Vocês não estão gostando de alguma coisa? Tá tudo certo até agora? Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse capítulo fala sobre a reencarnação. Jesus falou sobre reencarnação? Não, né? A palavra não existia, mas toda vez que a gente vê ressurreição da carne, a gente está falando sobre reencarnação. Porque o próprio Jesus disse que o primo dele, João Batista, foi o profeta Elias, um profeta que havia vivido séculos antes. Como isso poderia acontecer se não fosse somente através da reencarnação? E nesse capítulo, Kardec ainda é muito... Ele coloca até passagens do Antigo Testamento, comprovando que o pessoal sabia que o espírito poderia retornar ao corpo físico. Só não sabiam de que jeito isso poderia acontecer. E lá nesse capítulo 4, que é fantástico, ele vai nos explicar. E uma das coisas fantásticas desse capítulo são os espíritos nos dizendo que geralmente numa família, não numa família aqui de Pirassununga, mas numa família lá de Praia Grande, geralmente uma pessoa o pessoal espíritos mais ou menos, e geralmente reencarna um espírito mais endurecido no meio dessa família. Para quê? Para desenvolver naquelas pessoas daquela família a paciência, a tolerância, indulgência. O problema é que uma vez eu terminei uma palestra e o rapaz virou para mim e falou: Fábio, toda a minha família é perturbada, só eu que sou o cérebro da família. E eu comecei a ficar meio desconfiado, não é verdade assim? Então, quando a gente percebe que existe aquela pessoa, aquele espírito encarnado um pouco mais difícil, muitas vezes são oportunidades que nós temos para fazer com que aquele espírito possa se melhorar e que nós possamos nos melhorar também. O capítulo está muito rápido, gente, ou não? O capítulo, qualquer coisa vocês podem reclamar, fica à vontade, tá? O capítulo 5 é o maior do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E é interessante que eu vejo algumas pessoas falando: eu devo ter jogado pedra na cruz para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E a primeira vez que eu vi esse capítulo, eu me espantei quando os Espíritos dizem que a grande maioria das nossas aflições é em virtude dessa encarnação mesmo, não de coisas que nós vivemos no passado. Então os Espíritos falam que quanto mais nós nos desvencilharmos das nossas imperfeições, menos aflições nós teremos. Por exemplo, inveja. Vamos supor que eu seja uma pessoa invejosa e meu cunhado compra um carro 0 km. Eu vou ficar aflito. Enquanto eu não tiver um carro igual ou melhor que do meu cunhado, certo? Então, aquelas pessoas que são despojadas e elas podem saber que o carro pode levar para o mesmo lugar, obviamente que tem carro mais luxuoso do que outro, se ela não ligar para esse tipo de coisa, ela não vai ter aflição. E eu acho essa uma visão bastante interessante que os Espíritos nos passam, demonstrando assim que nós precisamos nos melhorar para que as nossas aflições nós consigamos compreender. E tendo esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, toda uma explicação, o capítulo 6 é muito mais tranquilo e menor, que vai falar do Cristo Consolador. Porque quando nós sabemos os motivos das nossas aflições, é mais fácil nós sermos consolados. E nesse capítulo, o Espírito de Verdade dá 2 mandamentos para nós espíritas. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Meus amigos, para nós espíritas, o que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Que vocês venham até a casa espírita, que vocês ouçam alguém falando sobre a doutrina. Mas que para nós nos libertarmos, a gente precisa se instruir. E por isso que é bastante importante que nós façamos os cursos que a casa nos oferece. Com todo respeito a outras religiões, parece-me que a pessoa ela ir em determinado local uma vez por semana, ela já cumpriu aquilo que ela precisava na semana. Para a doutrina espírita, não. Nós precisamos nos instruir, porque Jesus mesmo nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E a gente só vai conhecer a verdade através da instrução.
Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo 11 é dificílimo, gente. Ama o teu próximo como a ti. É fácil amar o nosso próximo? Não, mas Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo. E se nós não nos amarmos, gente, a gente não vai conseguir amar o nosso próximo. Tem pessoas que em determinado momento, elas passam por algumas experiências nessa encarnação e que elas ficam se culpando. Tudo que nós fazemos e que for uma experiência, aquilo servir para o nosso aprendizado, para que a gente não repita novamente. A gente não pode ficar se martirizando para o resto da encarnação. Agora, se nós passarmos por uma situação, nós percebemos que foi uma coisa errada, nós sentimos as consequências e nós repetirmos, aquilo é um erro que a gente precisa se corrigir. Mas nós precisamos nos amar, para que a gente, esse amor que exista dentro de nós, ele possa se expandir e fazer com que todos nós possamos nos amar. Tudo bem? O capítulo 11 é dificílimo, imagina o 12. Amai os vossos... Ah, Jesus, está difícil, mestre. Assim, se para a gente amar o próximo já está complicado, imagina a gente amar os inimigos. E lá os Espíritos também vêm ao nosso auxílio, dizendo que quando Jesus fala para a gente amar o nosso inimigo, não é que a gente tem que ficar do lado da pessoa falando eu te amo, coisa parecida, porque fluidicamente a gente não consegue nem ficar junto com a pessoa. E nós seremos hipócritas se a gente tem aquela pessoa como um inimigo. Se aquela pessoa fez uma coisa terrível contra nós, a gente ficar do lado falando que ama a pessoa e não está amando mesmo. Só que os Espíritos falam, se não puder ficar com aquela pessoa, se afaste daquela pessoa. Mas não deseje o mal daquela pessoa. Se puder fazer uma prece por aquela pessoa, que nós façamos. Se nós pudermos nos reconciliar com aquela pessoa, que nós nos reconciliemos. Se nós pudermos ajudar aquela pessoa, melhor ainda. Porque, meus amigos, como nós já sabemos da reencarnação, o nosso inimigo de hoje em dia pode ser a nossa sogra numa outra encarnação, o nosso pai, o nosso filho. Então, é um negócio até inteligente da nossa parte que nós não tenhamos inimigos. Tudo bem? Capítulo 13. Não veja a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Quando formos fazer a caridade, quando nós formos ajudar o próximo, não é para fazer divulgação. Hoje em dia, com as redes sociais, é a coisa que a gente mais vê, não é verdade? A pessoa vai dar alguma coisa para a outra e está tirando selfie. Para quê? Para postar. Nossa, esse meu irmão, que isso, aquilo. Os Espíritos falam que se você está fazendo isso para se aparecer, você já recebeu aquilo que você queria. Você queria se aparecer? Você queria se mostrar de bonzinho? Você já recebeu. Mas quando a gente faz isso, a gente vai estar humilhando aquele que está recebendo. Então o ideal é que nós façamos a caridade sem precisar fazer a divulgação. Porque isso muitas vezes vai acabar humilhando as pessoas que estão recebendo. Capítulo 14. Honrar pai e mãe. O pessoal hoje em dia tem honrado pai e mãe, gente? Lá, olha, tem uma mensagem fantástica a falar sobre a missão dos pais. E se nós tivéssemos a consciência sobre a nossa missão como pais, a gente veria que seria uma coisa extremamente importante e decisiva quando a gente faz com que através da gente um espírito possa reencarnar. Hoje em dia, mudou bastante da minha época, porque os pais, hoje em dia, eles querem ser amigos dos filhos, eu acho muito legal. Mas os filhos têm que saber que eles devem respeito aos pais. Porque tem pai ele lidar com o filho como se fosse um amigo, só que o amigo lidar com o pai como se fosse um amigo da rua. E daí muitas vezes falta o respeito. E isso não é muito bom. Na minha época, quando eu falo na minha época, quer dizer que eu reencarnei já faz um certo tempo. A minha mãe usava tamanco. Todo mundo sabe o que é tamanco? E a minha mãe, quando pegava o tamanco e me dava um passe,
Ele me dava um passe com o tamanco. O passe de tamanco é complicado, que você vai ouvindo onde ele vai batendo, não é verdade? É toque, toque, toque assim, né? Eu ficava bonzinho rapidinho. Eu nunca me esqueço, uma vez a minha mãe ganhou uma samambaia. Todo mundo sabe o que é samambaia? E ela colocou no quintal da minha casa. E ela falou assim pra mim: Fábio, não joga bola no quintal, porque se você quebrar minha samambaia, eu acabo com a tua raça. Ela assim, dessa maneira. Eu falei: perfeitamente, mamãe. Ela entrou pra cozinha, meu irmão saiu com a bola. E eu falei: Fernando, não vai quebrar a samambaia da mãe, que ela vai acabar com a nossa raça. Ele falou: a gente toma cuidado. Eu falei: tá bom. Eu sou palmeirense, ele é São Paulino. O jogo começou. O jogo foi ganhando em emoção. Parecia que eu já estava ouvindo o Galvão Bueno narrar o jogo. Quando de repente acho que um obsessor tomou conta do meu pé. Eu peguei um chute. Sabe aqueles filmes que parece que a bola está indo em câmera lenta em direção à samambaia? Ia fazendo assim, ó. Não! A bola bateu embaixo do prato da samambaia. Eu não sei o que aconteceu. O Xaxim pulou. A samambaia caiu de cabeça para baixo. Gente, quando eu vi aquilo, meu corpo começou a formigar. Sabe assim? Eu fui chegando assim. Eu olhei para trás. Cadê meu irmão? Não estava. Quem estava no lugar dele? A minha mãe. E ela falou: Fábio, o que é isso? Eu falava assim: nada, mãe, não foi nada não. E a minha mãe, ela tinha o costume, ela falava: fica parada aí que você vai apanhar. E ela vinha bem devagarinho. Vocês acham que eu ficava parado? Não, o que eu fazia? Eu pegava, quando eu vi que ela vinha vindo, eu saí correndo para o fundo do quintal da minha casa, mas eu sou tão burro que o fundo do quintal da minha casa não tinha saída. E aquele tamanco da minha mãe foi o primeiro drone que eu conheci na minha vida. Porque da onde ela tirava, ele me acertava, na verdade. Eu saí correndo, ela jogou assim, bateu atrás da minha cabeça, nem doeu. Mas eu pensei num lapso de segundo: vou fingir que eu estou desmaiado, daí eu me safo da surra. Quando bateu na minha cabeça, eu caí assim e fingi que estava desmaiado. Daí minha mãe, me vendo no chão, ela fez assim: Fábio, filho, pelo amor de Deus, ai, eu não vou me perdoar nunca, ai, o que eu fiz? Vocês já tiveram vontade de dar risada e seguraram, gente? O riso, ele vai saindo lá de dentro, assim, olha, ele vai chegando na boca, você tampa o meio da boca, o riso vai saindo pelo lado, assim. Quando a minha mãe percebeu que eu estava fingindo, foi uma surra pela samambaia e uma surra pelo fingimento. Hoje em dia a gente já pode conversar, sermos amigos, não precisa mais usar de violência. Volto a dizer, mas desde que nós saibamos e que nós criemos os nossos filhos para que eles tenham respeito não somente para conosco, mas para com o próximo. Questão 383 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta: qual o motivo da infância na vida do espírito? E os espíritos falam que é nessa fase que os educadores têm que perceber as boas inclinações daquele espírito e tentar exaltá-las, e as más inclinações tentar minimizá-las. Então é isso que nós devemos fazer. Então não dá para a gente ver um pai que é espírita, o filho apanhou na escola e o pai fala assim: se vier chorando para casa, você vai apanhar de mim também. Ou um pai espírita que vê um filho chorando, é um menino, e fala: homem não chora. E ele segura o choro e depois de um tempo ele acaba desencarnando com um problema de AVC ou coisa parecida. É importantíssima a nossa missão como pais, e mais do que isso, como filhos, depois que nossos pais estão numa fase da terceira idade, que aí é o momento de nós ajudarmos. Tudo bem? Capítulo 15 é um slogan da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E o que é salvação para nós espíritas? Porque a nossa doutrina não é salvacionista. Salvação para nós espíritas é quando nós formos evoluindo e nós chegamos num patamar de espíritos mais evoluídos, que nós desfrutaremos da verdadeira felicidade. Mas essa salvação vai depender de quem? De nós mesmos. O que é caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta: o que quer dizer o termo caridade conforme entendia Jesus? E os Espíritos falam que caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
Não dá para uma pessoa se chamar ou se achar caridosa se ela não perdoa o próximo. Benevolência quer dizer o quê? Eu fui ver a etimologia da palavra, benevolare, vontade de fazer o bem. Então, para nós sermos caridosos, a gente tem que ter vontade de fazer o bem para o nosso próximo. Indulgência quer dizer de interior, e ducere quer dizer doçura. Nós temos que ter uma doçura interior quando uma pessoa comete algum erro. E perdão das ofensas, perdonare, quer dizer ir um pouco além. E donare é se doar. O significado da palavra perdoar é se doar um pouco mais para entender aquelas pessoas que fizeram algum mal para nós. E, gente, o ideal é que nós possamos fazer a caridade e não sermos aqueles que estamos necessitando da caridade. E muitas vezes, na encarnação, nós temos algumas situações onde a gente tem a oportunidade de fazer a caridade e muitas vezes a gente descarta essa possibilidade. Permita-me que eu conte mais um caso que eu vivenciei. Quando eu era pequeno em Guarulhos, eu adorava uma coisa chamada biju. Todo mundo sabe o que é isso? Biju, para quem não sabe, é uns tubinhos assim, ó, parecendo uma casquinha de sorvete. E o vendedor de biju lá de Guarulhos, ele tinha um obsessor que andava com ele, chamado matraca. Já ouviram falar? Ele ia batendo um negócio, fazia 3 quarteirão, e eu já ouvia o barulho do obsessor, minha boca já começava a salivar de vontade. Eu falava, mãe, o homem do biju. E ela falou, tá bom, daqui a pouco eu compro. E o homem se aproximando, e daí ele passava. E eu falei, mãe, ele passou. E ela falou, na volta eu compro, né? E às vezes, muitas vezes eu ficava sem biju. Então eu tenho esse trauma, Cecília, muito, sabe, que me marca muito, de não comer muito biju na minha infância. Passado muito tempo, eu me casei. E passado mais um tempo ainda, eu estava de férias na praia de Boa Viagem. Tem algum pernambucano aqui? Glória a Deus, irmã. Porque a minha mulher é pernambucana, entendeu? Ela é meio brava, mas os pernambucanos eu gosto muito. Eu estava deitado na praia de Boa Viagem, quando de repente o que aconteceu? Ouvi o obsessor. Eu falei, aqui no Recife, era o homem do biju. Eu falei, moço, vem aqui. Eu falei, que é isso aí que o senhor tem? Porque eles ficavam num latão assim, não sabia. Ele falou, é biju. Eu falei assim, quantos o senhor tem aí? Ele falou tanto, eu calculei quanto que eu tinha de dinheiro. Eu falei, então pode me dar tudo. Eu falei, vai ser as férias da minha vida, vou me acabar com biju. E coloquei assim, ele deve ter saído feliz, né? Porque ele já tinha ganhado o dia, né? E eu coloquei na bolsa todos os bijus e continuei tomando sol. Quando de repente chegou um senhor que a vida provavelmente não deve ter sido muito fácil para ele, já bem desgastado pelo tempo, e ele virou para mim e falou, dá licença, moço. E eu abri os olhos, eu falei, pois não. Ele falou, moço, o senhor teria alguma coisa para me dar? Eu falei, não tenho nada, minha mulher já fez assim para mim. Ele falou, tá bom então, fica com Deus. E ele foi indo. E a minha mulher, que gosta muito de mim, virou e falou para mim assim, Fábio, você não tem nada para dar para esse homem? Eu falei, não tenho. Ele falou, Fábio, você tem biju até 2030 aqui para comer. Como você não tem nada para dar para esse homem? E eu pensei que ele estava pedindo dinheiro, nem me dei conta. Eu falei, verdade. Peguei 4 saquinhos de biju. Gente, não fazia 5 minutos que o homem tinha saído. Fui atrás do homem, corri para um lado, não achei, corri para o outro, não achei. Perguntei para o pessoal da praia, ninguém tinha notícia do homem do biju. Quando eu voltei no guarda-sol, virei para ela e falei, olha, o homem evaporou, sumiu. E ela falou, você sabe quem era, né, Fábio? Eu falei, não sei não. Ela falou, você sabe, Fábio, você faz palestra? Eu falei, não sei não. Ela falou, você sabe, Fábio? Eu falei, quem que era? Ela falou, era Jesus, Fábio. Eu falei, pelo amor de Deus, não acredito que eu neguei biju para Jesus, não é verdade? Então, meus amigos, muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer a caridade e a gente muitas vezes despreza essa oportunidade. Não deixemos passar. E quando a doutrina espírita fala sobre caridade, não é só dar bens materiais e muito menos biju.
Muitas vezes um abraço, um sorriso, uma palavra de consolo, isso para a doutrina espírita também é caridade. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Todo mundo sabe o que é Mamon? Não é aquela fruta da feira não, tá, gente? Mamon é um deus pagão que representava a riqueza. E nesse capítulo é interessante porque Jesus está reunido com seus discípulos e chega um jovem e rico para Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? A vida eterna é a salvação que eles acreditavam. E Jesus vira para aquele jovem e fala: bom, por que você está me chamando de bom? Bom é só o meu Pai que está no céu. Olha, nem Jesus se deixou ser chamado de bom. Mas mestre, eu sou. Vira para aquele jovem e fala: segue as leis. E aquele jovem vira para Jesus e fala: quais leis, Senhor? E Jesus cita algum daqueles mandamentos que eu falei aqui, que estão no primeiro capítulo. Aquele jovem já vira para Jesus e fala: ah, Senhor, mas isso eu já faço. Eu imaginava que aquele jovem esperava o que de Jesus? Que Jesus falasse: ah, você já faz? Então está tranquilo, você vai ter a vida eterna. Mas Jesus muda o conceito e fala assim: se queres ser perfeito, pega todos os seus bens, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres, vem e me segue. Qual que é o nome daquele jovem? Ninguém sabe. Ele não voltou mais. E eu fico imaginando que oportunidade de ouro. Gente, eram para ser 13 discípulos, 13 apóstolos, porque o próprio Jesus convidou aquele jovem para ser um dos seus seguidores. E ele não quis, ele não voltou mais. Mateus era cobrador de impostos, ganhava bem. Quando Jesus falou: Mateus, vem e me segue, Mateus deixou tudo, foi seguir Jesus. O nome de Mateus é repetido até hoje. Mas aquele jovem, olha só a oportunidade que ele perdeu, foi convidado pelo próprio Jesus. E daí eu me coloquei no lugar daquele jovem. Vamos imaginar que semana passada eu tivesse ganhado na Mega Sena. E quando eu estivesse saindo aqui da casa, eu encontrasse Jesus. Ele falava: oi, Fábio. Eu falei: Jesus do céu, nossa, que alegria, mestre. Ah, eu estou numa fase tão maravilhosa. Eu vim aqui na Casa Espírita, o pessoal é muito simpático. Nossa, mestre, eu estou tão feliz. E Jesus viraria para mim e falaria assim para mim: Fábio, você quer me seguir? Eu falei: lógico. Quer me seguir mesmo, Fábio? Eu falei: lógico, Senhor. E ele falaria assim para mim: você ganhou na Mega Sena, né, Fábio? Eu ia falar: ah, é. Ganhei, Senhor. E ele ia falar: então pega todo o teu prêmio da Mega Sena, Fábio, dá para os pobres, vem e me segue. O que vocês acham que eu falaria para Jesus, gente? Tá bom, eu vou fazer isso. Provavelmente eu falaria: Senhor, eu não dei nem biju para o senhor. O senhor acha que eu vou dar o prêmio da Mega Sena, não é verdade? É brincadeira. Se eu soubesse que era Jesus mesmo, obviamente que eu deixaria tudo. Mas nesse capítulo os Espíritos vêm novamente à nossa ajuda, falando que não é para nós pegarmos todos os nossos bens e darmos para os pobres, que a gente vai ser mais um pobre no mundo. Mas é que nós não fiquemos tão apegados às coisas da matéria, porque em essência nós somos espíritos. Veja bem, se fosse verdade que eu tivesse ganhado na Mega Sena, eu acabei de ganhar na Mega Sena, 2 dias depois eu desencarno. Eu ia chegar no mundo espiritual e ia fazer um fuzuê danado. Eu ia falar: o que vocês fizeram comigo não se faz com ninguém, viu? Ou vocês não deixavam eu ganhar, ou vocês me tiravam antes do corpo. Agora deixar eu ganhar e não aproveitar? Está dando para entender, gente? Que a gente só vai levar para o outro lado a nossa verdadeira essência, aquilo que nós conquistamos e que não é através do dinheiro. O dinheiro é importante? É. Até a caridade material depende do dinheiro. Se você, o máximo que vocês puderem ganhar de dinheiro, desde que seja de maneira honesta, é importantíssimo. Mas não nos esqueçamos que em verdade nós somos espíritos. E a gente fica muito mais em estado de erraticidade do que como encarnados aqui. Tudo bem? Capítulo... Está muito cansativo, gente? Espírita não mente não, hein? Capítulo 17. É fácil também. Sede perfeitos. Esse aí é o mais fácil, né, Zé? Então, gente, naquele capítulo, quando eu me tornei espírita,
Eu nunca tive essa curiosidade, mas eu ficava, depois de determinado momento, saber quem que eram os espíritas. Quem são os espíritas? Eu imaginava que os espíritas são um povo eleito, os espíritas são mais evoluídos. E nesse capítulo, além de várias informações importantíssimas, os espíritos falam: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que ele empreende para livrar das suas más inclinações. O verdadeiro espírita não é aquele que já é o espírito superior. O verdadeiro espírita não é aquele que é aquela pessoa que tem que ser admirada e tudo mais. Também é espírita, mas o verdadeiro espírita é, segundo os espíritos, aquele que está se esforçando hoje para ser melhor do que ele foi ontem e se esforçando para que amanhã ele seja melhor do que ele é hoje. Então eu vejo que pessoas falam: eu não sei, eu não me considero espírita. Como não? Eu não sei se eu sou digno de falar que eu sou espírita. Olha, se você estiver lutando contra as suas más inclinações, segundo os espíritos, você já é um verdadeiro espírita. Capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 19. A fé que transporta montanha. Fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para nós, espíritas, fé é a certeza, é a convicção que daquilo que nós desejamos e precisamos, aquilo aconteceria. Vocês têm fé? Vocês têm fé? Tem fé em Jesus? Olha, no livro dos médiuns tem um capítulo que fala Laboratório do Mundo Invisível, e fala que quando nós pensamos, é como se acontecesse no fluido cósmico universal. Então eu vou contar uma história, eu gostaria que vocês se colocassem, tudo bem? Na história. Imagine agora que vocês estivessem assim, olha, num carro perdidos, numa noite chuvosa, e a gasolina do carro acabando. Vocês estão percebendo a dramaticidade do que está acontecendo? E vocês vissem uma placa falando posto de gasolina, numa estradinha escura. Vocês entrariam naquela estrada, procuravam o posto não aparecia, e de repente a gasolina terminaria bem na frente de uma casa que parecia um castelo antigo assim. Vocês pensariam assim: olha, eu vou tentar me hospedar nessa casa e amanhã eu vou atrás de gasolina para ir embora. Vocês tocariam a campainha lá, ninguém atendia. Daí vocês mexiam na maçaneta do portão, o portão estava aberto. Vocês iam até a porta da casa, batia na porta da casa, ninguém atendia. Vocês mexiam na maçaneta, a porta abria. E qual que era o barulho que a porta fazia quando abrisse? Nossa, fantástico, sensacional. Daí vocês estavam na sala e estavam os móveis tudo coberto com lençol, tudo. Você fala: vou procurar um quarto ou uma cama para eu poder passar a noite. Vocês subiriam as escadas, abririam a porta de um quarto e falavam: vou passar a noite aqui. Antes de vocês dormirem, vocês iam fazer uma prece para que Jesus protegesse cada um de vocês. Tudo bem? E deitar-se na cama para começar a dormir. Só que quando vocês estavam quase dormindo, de repente lá embaixo vocês ouvem um barulho da porta abrindo. Qual barulho? E de repente vocês começam a ouvir passos. Toque, toque, toque. E os passos vão se aproximando. Toque, toque. Vocês abrem um olho, ficam olhando na fechadura da porta, quando vocês percebem que alguém mexe na fechadura da porta. Eu pergunto para vocês: quem acha aí que é Jesus que está chegando, levanta a mão. O pessoal está esperando o Jason do Sexta-feira 13, não é verdade, gente? O pessoal tem fé em Jesus, eu estou brincando, mas muitas vezes a gente precisa ter fé. Tem no Evangelho uma mulher que ela tinha hemorragia. Eu não sei se vocês sabem, na época de Jesus, quando uma mulher estava menstruada, ela era considerada impura. E ela não podia tocar em ninguém e em nada, que fazia com que aquela pessoa, aquele objeto ficasse impuro. Essa mulher sofria muito tempo com a hemorragia. Ela ficou sabendo que Jesus passaria perto da casa dela. E ela teve a fé, a convicção de que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. Jesus já tinha feito várias curas. E muitas pessoas já queriam pegar em Jesus.
E quando Jesus estava passando perto da casa dela, segundo o relato evangélico, ela deve ter se arrastado. Porque, segundo o relato, ela toca na ponta da veste de Jesus. Ela deve ter se arrastado no chão para pegar na veste de Jesus. Jesus está andando com Pedro, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, quem me tocou? E Pedro virou para Jesus e falou: Senhor, está todo mundo tocando no Senhor. E Jesus fala: não, Pedro, é que tocaram em mim de uma maneira diferente. Porque eu percebi que de mim se desprenderam virtudes. Quando olhava para trás, era a mulher. E ela estava curada. Eu pergunto para vocês, meus amigos. Várias pessoas tocaram em Jesus naquele dia. Por que só aquela mulher foi curada? Por causa da fé que ela tinha. E é essa fé que vai fazer com que muitas vezes nós consigamos ultrapassar os problemas que essa nossa encarnação muitas vezes nos coloca. É através da fé que vai fazer com que isso aconteça. Mas vejam bem uma coisa que talvez eu tenha percebido e nem todas as pessoas percebem. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, começa assim no primeiro capítulo: Vinde a mim todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus, Ele espera de nós que nós façamos um movimento para irmos até Ele. Aquela mulher com hemorragia, ela fez esse movimento de ir até Jesus. O cego de Jericó ficou sabendo que Jesus passaria, ele não enxergava, ele ouviu um burburinho. E ele perguntou do lado: o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que está passando. E ele começou a gritar: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem de piedade de mim. E as pessoas do lado dele falavam: fica quieto. Estava com vergonha, porque Jesus está passando, ele estava gritando. E quanto mais as pessoas falavam fica quieto, mais ele gritava. A ponto de fazer Jesus parar e falar: quem está me chamando? E Jesus manda chamar o cego de Jericó, que solta a capa dele e vai até Jesus. E quando chega até Jesus, as pessoas falam: olha, ele está te chamando, fica feliz. Quando chega, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele: que eu enxergue, Senhor. E Jesus falou: então enxergue. E ele começou a enxergar. E todas as vezes que Jesus curava alguém, ele nunca falava: eu te curei. Ele falava o quê? A tua fé te curou. Quando entrarem na sala do passe, eu não sei se vai ter passe hoje, mas quando vocês entrarem na sala do passe, tenham a certeza absoluta que dentro daquela sala, os espíritos superiores, eles estão manipulando os fluidos para que aconteça melhor, o que houver de melhor para todos nós. Mas saibam que todos nós também temos que fazer a nossa parte para saber que nós estamos sendo ajudados. Porque se uma pessoa entra lá e fica pensando: não sei não, hein? Acho que isso não dá certo, não. É melhor não entrar, porque realmente não vai dar certo. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. 22. O que Deus uniu, o homem não separa. Capítulo 23. Fantástico, estranha moral. Onde o Kardec e os espíritos vão nos explicar quando Jesus falar: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Como assim Jesus falou um negócio desse? Aquele que não odiar pai e mãe em virtude de mim não será digno de mim. Como assim Jesus está falando para a gente odiar? E os espíritos e o próprio Kardec vêm nos dando explicações para que a gente possa entender essas passagens que, pelo menos do meu ponto de vista, eu nunca tinha conseguido entender. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 25. Buscai e achareis. Capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebeis. Nesse capítulo, o Kardec está falando especificamente para os médios, porque a mediunidade não pode ser comercializada, não pode ser cobrada. E por que ela não pode? Imagine que vou supor que eu fosse médium de psicografia, e eu combinasse com o Reinaldo, ele falou: ô Fábio, vai lá na minha casa lá e a gente precisa trazer algumas mensagens. Eu falei: tudo bem, 3 mil reais, tá bom, Reinaldo? Ele falou: tá bom. E eu chegasse aqui num domingo de manhã, pegasse o lápis, colocasse em cima do papel, passava meia hora, 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas, eu levantava e falava: Reinaldo, me dá meu dinheiro que já deu o tempo.
Ele falaria o que para mim? Mas você não recebeu nenhuma mensagem. Eu vou falar, a culpa não é minha, é os espíritos que não vieram. Dá para entender isso que eu estou falando? Que não depende do médium. É por isso que o Chico Xavier falava que o telefone toca de lá para cá, porque não depende do médium. Se o espírito não quisesse se comunicar, não tem comunicação. E é por isso que tem um capítulo lá no Livro dos Médiuns que fala de perda e suspensão da mediunidade. Por isso que não pode ser cobrado. E o capítulo 27 é pedir e obtereis. Lá o Kardec e os espíritos superiores vão nos dizer o que a gente tem que fazer. Eu já estou terminando. Fala sobre a eficácia da prece, o mecanismo da prece, a qualidade da prece. O que nós devemos pedir no momento da prece, que sempre nós seremos, ouvidos. É um capítulo fantástico, que fala da importância da prece e como isso ocorre. E vai depender justamente da fé. Porque uma prece que eu faça de coração, ela atravessa o universo. Mas se eu fizer uma prece, que ela sai pela boca, mas o coração não sente, ela não sai nem dessa porta aqui. E o capítulo 28º é uma coletânea de preces. É para decorar aquelas preces? Não, mas tem momentos e situações que nós estamos tão perturbados que a gente não sabe nem fazer uma prece. Então, prece por quem acabou de desencarnar, prece por quem está obsediado. E tem várias preces lá que é um modelo só para que a gente tenha uma noção no momento difícil para fazer aquela prece. Esse, meus irmãos, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, que obviamente eu trouxe, acho que nem 5% das informações que existem lá. É um livro, meus amigos, que ele não tem a menor importância debaixo do nosso braço. Ele não tem a menor importância aberto na sala da nossa casa. Ele só vai ter importância quando nós abrirmos, lermos, estudarmos, compreendermos e colocarmos em prática. Quando isso acontecer, rapidamente nós vamos evoluir na escala espírita. E rapidamente nós seremos soldados do exército de Jesus. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Pelo convite, pela atenção de vocês, pela simpatia de cada um de vocês. Vocês são muito simpáticos, viu, gente? Às vezes eu vou fazer palestra e parece que o pessoal já desencarnou. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido. Nós vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes. Pedimos aos trabalhadores da dinâmica do passe que ocupem o lugar, a câmara de passes, e aguardem que serão chamados. Obrigado.